Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso audiobook complementar da unidade 4, módulo 1, onde nós estamos falando um pouco sobre as barreiras do digital. Bom, para a gente complementar um pouco o que foi visto no vídeo, a ideia é a gente voltar um pouco no passado. As primeiras tecnologias, elas surgiram a partir da agricultura. Mas o que isso quer dizer? Por exemplo, quando a gente fala de tecnologia, lembra que a gente falou sobre técnica e conhecimento, né? Então, a junção de técnica e conhecimento que promove alguma coisa nova, que promove coisas que facilitam o nosso dia a dia. Quando a gente começou a desenvolver a agricultura, no início da humanidade, onde a gente decidiu que não ia mais passar de terrenos em terrenos, desmatando o solo, né? Ou seja, destruindo o solo, a gente falou, tá, como que a gente faz para isso acontecer? Então, a gente começou a pensar em ferramentas que pudessem ajudar nisso. Então a gente tinha, por exemplo, uma espécie de pica-pedra, que eram aquelas, era uma junção de uma pedra com um pedaço de pau e uma espécie de um fio. Isso ajudava para fazer o arado. Então as pessoas iam fazendo o arado a partir dessa ferramenta. Depois a gente começou a utilizar os animais com outra ferramenta incorporada nele para fazer o arado da terra. E depois a gente foi avançando para outras ferramentas, como rastelo, como enxada, enfim. E hoje em dia a gente tem maquinárias, né, e até maquinárias até, de certa forma, automáticas. Mas, trazendo um pouco para o mundo atual, a gente sai dessas tecnologias que eram tecnologias analógicas, né, para as tecnologias digitais. Então hoje a gente fala sobre tecnologias digitais, né? E essas tecnologias, como a gente viu, a agricultura ela foi completamente parte desse desenvolvimento de novas tecnologias. Então vocês já sabem o que são tecnologias. A tecnologia já faz parte do mundo de vocês, tanto as analógicas como as digitais atuais, como por exemplo, a maioria de vocês usam o WhatsApp, né? A gente está fazendo esse curso pelo WhatsApp. Alguns de vocês utilizam as redes sociais, alguns utilizam e-mail. Isso são ferramentas digitais. São ferramentas que surgiram a partir da internet, que surgiram a partir da informática, né? De sistemas informáticos, como o computador, enfim, tudo isso. Então é super importante vocês entenderem isso. E essas tecnologias, elas facilitam várias coisas. Por exemplo, a gente precisa entender que hoje em dia existem as tecnologias IoT, Internet das Coisas. Essas tecnologias, elas fazem com que objetos estejam conectados. Esses objetos estão conectados pela internet, mas o que quer dizer que esses objetos estão conectados? Imagina, por exemplo, a gente com um celular poder apagar a lâmpada. Então, o celular está conectado na lâmpada e a partir dessa conexão entre objetos, um faz a função de apagar ou desligar sem precisar do toque manual, como a gente tem os apagadores comuns. Mas trazendo isso para a agricultura, o que existe hoje de ferramentas digitais que ajudam a gente nesse processo? Por exemplo, a gente tem alguns aparelhos que são, de certa forma, até acessíveis hoje em dia, né? Porque eles são de uso coletivo, de pessoas que estão na mesma região. Então a gente tem, por exemplo, estações meteorológicas individuais, né? Individuais que eu quero dizer de pequena escala, não são aquelas que são usadas pelo governo, nem pelos pesquisadores científicos. Mas, por exemplo, essa ferramenta de estação meteorológica, que ela serve para uma grande região, porque a gente, quando fala do tempo, a gente fala sobre uma região, né? Não fala sobre uma propriedade. Então, por exemplo, essa estação meteorológica, ela vai informar quando a gente vai ter chuva e também qual é a umidade do nosso solo e quando a gente precisa regar. Então a gente tem uma eficiência hídrica nesse processo. E essas informações que essa estação meteorológica ela levanta, ela manda para o nosso celular através de mensagem de texto ou através de algum aplicativo. Mas também funciona com mensagem de texto, o que facilita a desconexão com a internet, né? E aí, essa mesma estação meteorológica, esse mesmo processo, podem estar conectados com, por exemplo, uma ferramenta de irrigação automática, onde vai exatamente fazer a irrigação exata da quantidade que a gente precisa. Entendem como a gente melhora essa eficiência hídrica e como são processos que, de certa forma, são acessíveis? Acessíveis pelo fato que eu digo que um grande grupo pode comprar isso para utilizar coletivamente esse produto. Então a gente está falando sobre tecnologias mais acessíveis hoje em dia. E a digitalização permitiu um acesso melhor da informação. Pensa que a gente está sendo muito mais eficiente, com a agricultura muito mais eficiente, e a gente tem informações 24 horas sobre tudo que está acontecendo. E a gente não precisa estar o tempo todo indo no campo, o tempo todo tocando na terra, ou o tempo todo tendo que nos deslocar. Então a gente ganha até qualidade de vida com isso. Então, esse era o tema que a gente queria trazer hoje. Na aula ao vivo a gente pode abordar um pouco mais, a gente pode apresentar novas tecnologias,
tecnologias relacionadas aos negócios, não somente à produção, à comercialização, enfim. A gente pode falar de diversas outras tecnologias e como essas tecnologias são acessíveis hoje em dia, mesmo para as regiões mais afastadas dos centros urbanos, né? Ou mesmo sem muita conexão com a internet ou nenhuma conexão com a internet.